Shalom, Haris Kairene. Estamos dando início a mais uma aula, mais um momento de construção de saberes aqui, neste momento, no Transitar Teológico. Hoje, nós iremos tratar de um assunto que, dentro da hermenêutica, da proposta interpretativa textual, dentro de até uma visão epistemológica, de uma episteme relacionada ao contexto hermenêutico, tem um grande contributo, que é a escola de Tübingen. Tá? A escola de Tübingen tem, sim, um grande marco dentro da escola hermenêutica mundial. A escola de Tübingen, ela é uma iniciativa, uma proposta que vai partir do pensamento e da construção do Georg Hegel, tá? E é interessante falar que o desenvolvimento em resultado da proposta que vai encabeçar mais tarde a escola de Tübingen é em cima do que propõe Hegel sobre a tese e antítese, tá? São a tese e a antítese, que na verdade vai ser uma forma, um meio de construir uma analogia humana, um processo de um conflito e um processo gerador de uma visão aplicada principalmente ao Novo Testamento. Algo também que é preciso considerar, que esse pensamento de Hegel, quando ele vai tratar a questão tese e antítese, ela está muito relacionada com a proposta do Bauer. Bauer este que é um dos elementos e de umas mentes pensantes propulsoras do nascimento da teologia canônica, tá? E Bauer vai fazer um conflito, vai propor um conflito entre o judaísmo com a tese, tá? E o helenismo como antítese. Então, para Bauer, a tese é o judaísmo e a antítese é o helenismo, que irá contrapor ao judaísmo. Dentro disso é que vai se acabar construindo uma nova síntese, a qual para Bauer vai ser justamente chamada de catolicidade primitiva. E essa catolicidade primitiva, de acordo com Bauer, é o conflito que se estava em pleno andamento na igreja primitiva, que havia um confronto entre judaísmo e helenismo dentro da proposta do cristianismo. Então o cristianismo estava num desenvolvimento de um conflito e estava, claro, entre um desenvolvimento de um conflito já de muitos anos entre o judaísmo e o helenismo. Então o cristianismo nasce em meio a esse conflito, a esse embate. E algo que é considerado importante, que na igreja primitiva até se pode ser documentado, que a partir das epístolas paulinas, as epístolas escritas por Paulo às igrejas que Paulo vai implantar na sua ação missional dentro de Atos, é que vai se defender um grupo de gentios, enquanto Pedro é o grande representante dos judaizantes, segundo a proposta de Bauer, tá? E é possível então encontrar sinais da denominada síntese da catolicidade quando, emergente em Atos Apóstolos, as epístolas pastorais vão invocar uma proposta pautada também numa cristologia a partir da proposta
discorrida nos evangelhos sinóticos. João, por exemplo, que vai representar aí um estágio mais avançado dessa síntese como um apologista, ele vai trabalhar com os conflitos anteriores, principalmente quando se haviam já se deixado eles para trás pela razão de datar bastante de nenhum valor de fonte histórica, tá? Principalmente a questão relacional à apologia de deidade e divindade de Cristo, encabeçada e proposta por João nos seus evangelhos e epístolas. Já na compreensão e alusão de Bauer, ele vai dizer que pode ser captado muito claramente ao se considerar que esta abordagem da cristologia do Novo Testamento, tá, vai ser uma proposta que os próprios evangelhos sinóticos vão apresentar como Jesus, o Messias, puramente humano, em que a ascensão vai ser a representação da transição humano para o divino em uma ideia e uma proposta que somente é sugerida no fim do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Outros sim também, em primeiro lugar, nós vamos ter uma cristologia do Evangelho sinóticos também, que não se pode afirmar nenhum mais suficiente ou nenhum motivo mais proeminente que ela venha fornecer no mínimo uma justificativa para se avançar além da ideia de um Messias puramente humano. Já a ideia da pré-existência, aquela que está completamente fora da esfera da visão sinótica, é essa sim, em contraste com essa perspectiva, ela vai abrir uma ideia, uma proposta logos joanina, que vai abrir um caminho para uma concepção substancial da pessoa de Cristo e da concepção da sua essência como divina. E aí, a partir disso, começa a surgir uma tensão: cristianismo, judaísmo, helenismo. Então, Bauer vai ser o primeiro a afirmar abertamente o contraste de uma cristologia considerada para ele de baixo e uma cristologia de cima. Uma cristologia, então, que observa o humano e observa o divino. Outra questão também, ao olharmos dentro dessa proposta, que a abordagem de Bauer era excessivamente esquemática e fazia as evidências adequarem às suas pressuposições. Então, dentro do que está propondo e do que vai se tornar mais tarde a contribuição prestada pela escola de Tübingen, é justamente o conflito em que Engels vai apresentar um modelo de um progresso, enquanto na aplicação que Bauer vai fazer dele um modelo de declínio. E uma outra questão também a ser trabalhado, que esse catolicismo primitivo vai trabalhar uma impossibilidade histórica. Então, existe uma forma considerada aberrante da abordagem de Tübingen que vai se tornar referencial a partir principalmente de Strauss, cuja inclusive a vida que vai ser trabalhada na proposta da obra da vida de Jesus de Strauss vai ser afirmada como a maior compreensão para a percepção sinótica do Evangelho. Então, é com essa proposta que Paulus, Strauss e outros vão aferir
a questão principalmente dos milagres de Jesus. Então a relação de Bauer com Strauss e a problemática em que Strauss havia sido principalmente um pupilo dele na escola de Tübingen, sendo que Bauer também vai ser um dos mentores da escola de Tübingen, essa vai tornar-se uma proposta em que mais tarde Strauss vai ser mentoreado, orientado por Bauer para construir uma obra relacionada com a cristologia neotestamentária, orientada essa por Bauer a partir da proposta cristologia de cima e cristologia de baixo, que seria uma releitura da proposta baueriana. Outra questão também a pensarmos que vai mais tarde as pesquisas de Bauer que vão se tornar extremamente controversas, gerar um ataque precedente dos conservadores principalmente, e que mais tarde esses conservadores que vão defender um retrato tradicional do Novo Testamento vão propor então uma desconstrução das teses propostas pela escola de Tübingen e, por fim, a sua, podemos assim, numa linguagem mais coloquial, a sua demolição da abordagem tübingeniana. E então, em seguida, os oponentes de Bauer vão tratar de uma compreensão dessas fontes do Novo Testamento, principalmente como muitos outros de sua época. E aí é que Bauer vai aceitar principalmente a visão de que havia existido um evangelho aramaico que agora estava perdido e que era a base propulsora do entendimento e interpretação dos três sinóticos. Então, no entanto, essa proposta de Bauer, que vai ser refutada, ela depois vai se tornar também um meio de pesquisa encabeçado por Leitman, que vai propor que Marcos era quase certamente o evangelho mais antigo e que tanto Mateus quanto Lucas dependiam dele em sua forma escrita. Então seria Marcos uma fonte para Mateus e Lucas. Essa seria uma proposta encabeçada por Leitman, Kenel Leitman. Outro também, que ex-pupilo de Bauer, também membro da escola de Tübingen, o Histlev, Albert Histlev, vai demonstrar que não era possível defender o retrato de Bauer das origens do catolicismo primitivo com base nas evidências que ele propôs. Porque o cristianismo dessa catolicidade primitiva não era fruto de um conflito de variantes judaicas e gregas. Então vai ser a partir disso que vai haver os conflitos, vai surgir os embates dentro dessa escola tübingeniana. Então é preciso verificar e apontar essas questões relacionais, principalmente ao que se está apostando e se defendendo numa crítica mais fundamental à posição de Bauer dentro do que ele vai encabeçar e centralizar na escola de Tübingen. Principalmente com uma objeção fundamental à teoria de Bauer, que se torna uma posição ética de Overbeck, e uma completa proposta hegeliana, defendida e encabeçada por Bauer, como sendo um elemento propulsor de um conflito e tensão entre judaísmo, helenismo, cristianismo, dentro do que propõe e defende Bauer na escola de Tübingen. Então nós vemos que a escola de Tübingen, ela se torna
na verdade, uma forma, um meio de discutir as ideias de Hegel a partir da cosmovisão cristocêntrica neotestamentária de Bauer com os seus discípulos e continuadores do seu legado. Assim é construída uma teologia bíblica de uma releitura das teses de Bauer a partir de um diálogo com Hegel dentro do que vai discutir e defender a escola tübingeniana. Era isso então que nós tínhamos para essa breve reflexão, que fica aí o contributo central, né, da escola de Tübingen.